Em tempos de tanta incerteza e valores trocados, onde podemos encontrar segurança para nossa alma. Hoje, no Memórias da Palavra, vamos mergulhar em uma das visões mais sérias e consoladoras do profeta Ezequiel. Vamos entender como Deus olha para aqueles que ainda guardam a sua palavra no coração. A visão de Ezequiel 9 é um dos momentos mais impactantes e reveladores do Antigo Testamento. Um espelho da santidade inabalável de Deus e da seriedade de seu juízo. O profeta, em êxtase, é transportado para Jerusalém e testemunha uma cena que ecoa através dos séculos. Ele vê 6 homens com armas de destruição, representando a execução da justiça divina, e um 7º homem, vestido de linho e com um estojo de escrivão à cintura. Este último é encarregado de uma tarefa crucial: marcar aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus. Este cenário nos confronta com uma verdade fundamental: o juízo de Deus é real. E, surpreendentemente, começa pela sua própria casa. A santidade de Deus não tolera o pecado, especialmente entre aqueles que deveriam ser seus representantes. A visão de Ezequiel não é apenas uma narrativa histórica, é um princípio eterno que ressoa em 1 Pedro 4,17. Já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Isso evidencia a santidade absoluta de Deus, que não faz vista grossa ao pecado, mesmo entre seu povo. A seriedade do juízo divino serve como um lembrete solene de que a nossa fé não é um mero formalismo, mas um compromisso de vida que exige pureza e devoção. No Memórias da Palavra, valorizamos a profundidade do ensino. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã, sempre estudando um capítulo específico da Bíblia. A marca na testa, feita pelo homem vestido de linho, é o ponto central da preservação divina. Não é uma marca visível aos olhos humanos, mas um selo espiritual que identifica aqueles que gemem e suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade. Esta expressão revela um coração quebrantado, uma alma que se entristece profundamente com o pecado. É a dor daqueles que anseiam pela justiça de Deus e pela restauração de sua glória. Esta marca é uma manifestação da doutrina da eleição e da graça soberana de Deus. Ele conhece os seus, e sua preservação não se baseia em méritos humanos, mas em sua própria escolha e fidelidade. A marca é um sinal de que Deus sempre tem um remanescente fiel. Um povo que ele separa para si é um lembrete poderoso de que a salvação é obra de Deus, e que ele é fiel para guardar aqueles que são seus. O linho branco do homem que marca os fiéis simboliza pureza, santidade e serviço sacerdotal, indicando que aqueles que recebem a marca são separados para Deus e para o seu propósito. A visão de Ezequiel 9 também desmascara a inutilidade da falsa segurança. O juízo atingiu a todos que não tinham a marca, independentemente de idade, posição social ou status religioso. Não houve exceções. Crianças, idosos, homens e mulheres foram alcançados pela espada da justiça divina. Isso nos remete à verdade bíblica de que para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. A falsa ideia de que a religiosidade externa ou a descendência de Abraão garantiria a salvação é desfeita. O profeta Amós diz em seu livro no capítulo 5, versículo 14, já havia advertido: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. A verdadeira segurança não está em rituais ou tradições, mas em um coração transformado e em uma vida de obediência a Deus. Para entender melhor os fundamentos que sustentam a nossa fé em tempos difíceis, clique no card aqui em cima agora e conheça nossa playlist Sã Doutrina, Fundamentos da Fé Reformada. A santidade de Deus é a glória de sua natureza, é a razão pela qual o pecado é infinitamente odioso para ele, e a justiça é uma necessidade de seu ser. Essa reflexão de Charles Rad ressoa profundamente com a visão de Ezequiel. A santidade de Deus não é apenas um atributo, é a essência de quem ele é. É por causa de sua santidade que o pecado não pode permanecer impune, e que a justiça deve ser satisfeita. Essa santidade garante que o mal não prevalecerá para sempre. A visão de Ezequiel 9 é uma demonstração vívida dessa verdade, mostrando que Deus agirá para purificar sua criação e estabelecer sua justiça. A teologia da providência divina nos assegura que, mesmo em meio ao caos social ou espiritual, a mão de Deus protege o remanescente fiel. Ele é o Senhor que separa o trigo do joio, que discerne entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 lemos: O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos
e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esta é uma promessa de esperança e segurança para aqueles que confiam. Nele, a providência de Deus não é passiva, é ativa e soberana, trabalhando em todas as circunstâncias, para cumprir seus propósitos e proteger seus eleitos. A ordem do juízo, começando pelo santuário versículo 6, é particularmente significativa. Isso demonstra que a responsabilidade é maior para aqueles que estão mais próximos de Deus, e que deveriam ser exemplos de santidade. O juízo começa onde a luz deveria brilhar mais intensamente, revelando a seriedade da apostasia e da corrupção dentro do próprio povo de Deus. A intercessão de Ezequiel pelo povo, embora não tenha impedido o juízo, mostra a compaixão do profeta e a importância da oração mesmo diante da inevitabilidade da justiça divina. Como devemos viver hoje como pessoas marcadas pela santidade de Deus? A visão de Ezequiel 9 nos chama a uma vida de arrependimento contínuo, de lamento pelo pecado, em nosso mundo e em nossos próprios corações, e de busca incessante pela santidade. Devemos ser aqueles que gemem e suspiram pelas abominações, não nos conformando com o pecado, mas ansiando pela justiça de Deus. A marca divina não é um passe livre para a complacência, mas um chamado à responsabilidade, a viver de forma digna daquele que nos marcou. É um convite a refletir a pureza e o serviço simbolizados pelo linho branco, sendo luz em meio à escuridão e sal na terra. Ezequiel 9 nos lembra que Deus vê o nosso coração e a nossa dor pelo pecado. Que você seja encontrado com a marca da fidelidade do Senhor. Inscreva-se para continuarmos crescendo juntos na palavra. Obrigado por nos acompanhar até. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam conhecer e ouvir essa palavra.